não apenas conhecemos o poder e os seus efeitos e o interrompemos não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, but how do we understand it and interrupt it globally? mas também como nós fazemos esse processo de interrupção dos efeitos do poder em todo o mundo. Since it is very clear, I hope to everyone, that in order for the North to be wealthy, the South must be impoverished. Uma vez que eu espero que seja um entendimento claro a todos de que para que o Norte tenha poder, o Sul precisa ter menos poder. So this means we must understand the economy. Ou seja, nós precisamos entender a economia, We must understand who has power within the state, precisamos entender quem tem poder dentro do Estado and what we have called cultural politics. e entender aquilo que eu tenho chamado de política cultural. And we must understand how these interact with each other. E precisamos entender como esses vários aspectos interagem uns com os outros. So the task that I have set for myself is to look at these relations, Ou seja, a tarefa que eu me coloquei é vislumbrar, entender essas relações, but not simply to look at them critically, mas não apenas para olhar para elas de uma forma crítica, but also to act as the secretary of the people who are struggling against this in schools and communities and movements in every nation in the world. mas também para atuar como uma espécie de secretário dos povos que têm lutado contra esses poderes em todo o mundo. So part of the task of any critical educator Ou seja, parte da tarefa de qualquer educador crítico is not simply to do the critical analysis, é não apenas fazer a análise crítica, but we must act as the voice of the people who are silenced. mas nós temos que atuar como a voz das pessoas que foram silenciadas. Como o senhor tem percebido a relação entre o universo acadêmico e os movimentos sociais? Let me say one thing about voice first. Me deixe iniciar respondendo, fazendo uma pequena observação a respeito da palavra voz. Everyone has a voice. Todos têm voz. The subaltern always speak. Os subalternos sempre falam. Dominant groups don't listen. O que acontece é que os grupos dominantes não ouvem. So that is crucial because I think we make social movements from below, we infantilize them by saying they are silent. O que acontece é que, do meu ponto de vista, essa observação é crucial, porque nós muitas vezes infantilizamos os movimentos sociais como se eles não falassem. And anyone who knows anything in Brazil about the landless movement, E qualquer pessoa que conheça, mesmo que seja um pouco sobre o movimento, por exemplo, do Sem Terra no Brasil, or the movement around Afro-Brazilian rights and struggles, ou, por exemplo, o movimento em torno dos direitos e lutas dos afro-brasileiros, or the movements in favelas, ou os movimentos nas favelas, anyone who understands this also knows that no one is silent. qualquer pessoa que entenda estes movimentos também sabe que eles não têm um silêncio, eles falam. So part of the task, it seems to me, is to have dominant groups listen to the voices that are powerful. Então, grande parte da nossa tarefa é fazer com que os grupos dominantes ouçam a voz dos que estão falando. And that means we must study how the powerful work very hard to have only their voice heard. Ou seja, nós precisamos estudar como os grupos poderosos procedem de modo a fazer que apenas a sua voz seja ouvida. So in some of my books, I look not simply at what goes on in the curriculum and pedagogy in schools, Então, por exemplo, nos meus livros eu não apenas busco entender o que acontece em termos pedagógicos nas salas de aulas e nas escolas, though that is absolutely crucial, apesar disso ser profundamente importante, but who controls the media? mas quem controla a mídia? If reality is partly formed by the discourses that circulate, Se a realidade é parcialmente formada pelos discursos que circulam na sociedade, and we can think of people listening to
100 radio stations. E, por exemplo, se nós imaginamos que as pessoas ficam aí ouvindo, digamos, centenas de estações de rádio, But 99 of them are talking about neoliberalism and neoconservatism. mas dessas 100, 99 falam o tempo todo de neoliberalismo e de neoconservadorismo, And only one station is counter-hegemonic. e apenas uma dessas estações de rádio fala de questões contra-hegemônicas. We must understand how the right then controls the social discourse. Nós precisamos entender como a direita tem controlado o discurso social. So one of the strange points I want to make Então, um dos argumentos que eu trago, que pode parecer um pouco estranho, in almost a paradox, que é quase um paradoxo, we must study how the right in all of our nations has been able to define whose voice is powerful. nós temos que estudar como a direita conseguiu definir nas nossas sociedades quais são as vozes que têm poder. And that means we must work with the media so that the social voices from the movements are made more visible. Ou seja, nós precisamos trabalhar com a mídia de modo que as vozes dos movimentos sociais sejam feitas mais visíveis. And just as the right is brilliant at using the media, E da mesma forma como a direita é extremamente brilhante na forma de usar a mídia, are brilliant at getting their knowledge in schools, são brilhantes na forma de trazer os seus conhecimentos para dentro das escolas. and here is the paradox. E aqui vem o paradoxo. We study the right to find out how to interrupt it. Nós estudamos a direita de modo a encontrar formas de combatê-la, interrompê-la. The far right was never at the center of power in many nations. A direita, a extrema direita, historicamente não esteve à frente da grande parte das nações. But the most radical economic theories now are at the very center of all of our nations. Mas as teorias mais radicais dessa direita, na verdade, hoje estão no centro das discussões de grande parte dos nossos países. How did that happen? Como isso aconteceu? We study the right to find out how you make discourse popular. Nós precisamos estudar a direita de modo a entender como se faz com que o discurso se torne popular. We do not manipulate reality in the cynical way that they do it. Nós não vamos manipular a realidade da forma cínica como a direita faz, But they are absolutely brilliant mas a direita é extremamente inteligente, brilhante na forma como ela faz isso. They understand Gramsci better than the left. Eles entendem Gramsci muito melhor do que a esquerda. That in order to win in the state, you must win in civil society. Eles entendem que para vencer, para ganhar o Estado, você precisa ganhar primeiro a sociedade civil. And that the struggle over consciousness and knowledge is absolutely crucial. Eles entendem que a luta em torno da consciência das pessoas e do conhecimento é absolutamente crucial. So, oddly enough, I now spend a good deal of my time analyzing the brilliance of neoliberalism. Então pode parecer estranho, mas eu passo grande parte do meu tempo em minhas pesquisas tentando entender as estratégias brilhantes da direita nas políticas culturais atuais. It makes me very sick. Na verdade, me enoja um tanto quanto. But we must always assume that our enemies are not stupid. Mas a gente nunca deve imaginar que os nossos inimigos são estúpidos.